Bem-vindos a mais um episódio do Economics, o nosso podcast sobre economia regional. E hoje trazemos à cena um tema que nos é muito querido, que é a economia, mas é uma economia aqui com características muito especiais, que é a economia social e a importância da economia social dentro da economia regional. E para nos falar sobre este tema tão abrangente e tão importante, temos hoje o Pedro Oliveira. Bem-vindo, Pedro. Pedro, obrigado. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado por teres vindo. Pedro, nós nos nossos podcasts do Economist costumamos sempre perguntar quem é o nosso convidado. A pergunta é, quem é o Pedro Oliveira? Antes de mais nada, quero agradecer o vosso convite, que é um enorme prazer estar aqui no vosso podcast, sobretudo para falar de um tema que eu adoro. Ora bem, o Pedro Oliveira é casado, tem 2 filhos que andam a estudar nos Institutos Politécnicos de Leiria e de Santarém, são a Ana e o João, respectivamente. Sou professor do Instituto Politécnico de Santarém, sou investigador de 2 centros de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, um associado ao ISCTE, o outro ao Politécnico de Santarém, numa parceria com o de Leiria, que é o CIEQV, o Centro de Investigação em Qualidade de Vida. A vida, sim. E nas minhas horas livres sou vice-presidente do Conservatório de Música de Santarém, que é uma cooperativa ligada à economia social, associada inclusivamente ao Instituto Cooperativo António Sérgio Casas, como habitualmente é conhecido. E estou aqui naturalmente cheio de curiosidade para responder às vossas perguntas. Mas antes de mais, peço desculpa, antes de mais, tu também, e a gente sabe disso, não é? Também estás a coronar o mestrado. Sim. Isso é também importante referir isso, penso eu. Bem, Filipe, agradeço desde já essa nota, essa chamada de atenção. De facto, desde 2022 estou a coordenar um mestrado que capacita dirigentes de nível intermédio e de nível superior para as organizações de economia social, sobre a configuração do que é isto das organizações de economia social. Certamente vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. E permitam-me que vos diga, dá muito trabalho, mas dá imenso gozo, porque sentimos que estamos a fazer um trabalho em prol da comunidade, com um empenho enorme do corpo docente. A maioria são professores do Instituto Politécnico de Santarém, outros são convidados, designadamente pessoas que estão ligadas ao Instituto Politécnico de Leiria. Felizmente as organizações entendem-se bem, há sinergias nessa matéria. E digo com satisfação, permitam uma publicidade. 6 anos de acreditação, que foi aquilo que a A3ES nos concedeu no último processo de acreditação, que foi muito recente, foi em 2022, precisamente. Um ano em que também fizemos uma reestruturação do plano de estudos e foi, de facto, uma sensação enorme de compensação de todo um trabalho de equipa, muito meritório. E, de facto, é isto. Aliás, é isso também o que é o nosso posicionamento, quer no ensino, quer depois também nessas outras vidas da economia E social. qual é que é a importância de um mestrado nesta área, na área social? Teresa, a importância tem muito a ver com problemas estruturais na área social, em particular o facto de nós termos uma relativa anciania ao nível dos dirigentes. O setor social pauta-se por tradição, por ter dirigentes ao nível das direções executivas, que são pessoas que performam-se. Por exemplo, casos que eu conheço, designadamente em Santarém, pessoas que tiveram uma vida ativa ligada, por exemplo, ao setor da banca, alguns inclusivamente ligados à política local, e encontram, digamos, na sua idade maior, da reforma, não é? Na sua idade maior, em que já não tem que dar prova dos seus méritos a ninguém, a sociedade, a nível regional, local, reconhece-os, e portanto são pessoas que emprestam o seu tempo, de forma voluntária, diria mesmo, para alavancar, digamos, essas organizações, fazendo o seu networking e, portanto, emprestando a sua imagem, a sua reputação, para dinamizar essas organizações. O problema é que estas pessoas têm, de facto, um nível de preparação académica muito relacionado com outras áreas, muitas das vezes, e não propriamente as áreas da educação social, serviço social, por aí. Quer dizer, as estruturas intermédias geralmente são pessoas com alguns problemas de formação, sobretudo na área de gestão. São pessoas... O mestrado é dedicado à estrutura intermédia? É a estrutura intermédia e operacional,
E estou também, na verdade também. Agora, o problema é que as pessoas veem muito o setor social alinhado com as áreas das ciências sociais, sociologia, educação social, serviço social. Qual é o problema destas áreas de formação, sem desprestígio de modo nenhum para as mesmas? É a falta de capacitação enquanto dirigentes. E, portanto, isto parecendo que não é desafiante, porque as pessoas, no plano, digamos, daquilo que é o core dos seus cursos, as pessoas são de uma competência inquestionável. Agora, o problema é que dirigir implica também ter formação específica para tal. E, portanto, as pessoas têm que separar, por exemplo, as questões, digamos, da assistência social das questões da sustentabilidade. E, portanto, aqui, por vezes, as pessoas, de facto, que nos procuram reconhecem que a razão maior de procurarem estas formações prende-se claramente com essa dissociação, que é lógico, não é? Quer dizer, as formações hoje têm 3 anos, são de banda mais estreita, falta-lhes, digamos, formação mais genérica, fruto também de Bolonha, mas nem vou entrar por aí. É melhor não. Portanto, o que é que acontece? Muitas das vezes o desafio para as pessoas é como é que levam as lições que recolhem da academia para o plano profissional. E por isso eu sou adepto da ideia de que, sim senhora, formações de nível mestrado para dirigentes, mas também formações de curta duração, tipo microcredenciais, digamos, para estruturas, digamos, mais operacionais e mesmo colaboradores, portanto, pessoas que são dirigidas, passa a expressão, também se calhar perceber, vestir a pele de quem está a dirigir, também se calhar fazia bem, porque às vezes as pessoas não reconhecem bem a relevância de ver quem dirige com propósito e que, digamos, chama a atenção de que as organizações têm que ter, o governo tem que ter, digamos, razoabilidade nas decisões que tomam, porque, por exemplo, um problema crónico. Era importante, por exemplo, numa estrutura residencial para idosos, alargar a resposta social, alargar as valências. Sim, senhora. E recursos? Batemos no ponto-chave. Não é? E aí a gestão de organizações de economia social tem que fornecer os recursos, que é fundamental. tal e qual. Então o mestrado, o nome mesmo, para as pessoas perceberem onde é que é lecionado. Estamos aqui a falar e as pessoas não sabem, não conhecem. Sim. Podes-me dizer então qual é o nome do curso, já que és o coordenador, e onde é que ele é lecionado? Não irei substituir o coordenador nessas informações. Eu quero Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. Okay. Quem nos estiver a escutar pode ir ao portal, ao site do Instituto Politécnico de Santarém. A oferta formativa está lá toda, designadamente o mestrado, eu repito, Gestão de Organizações de Economia Social, que é, digamos, um mestrado que não deve ser visto como um derivado do mestrado em gestão. Tem cadeiras de formação específica, taxativamente para o setor da economia social, e integra, digamos, 2 áreas fundamentais, que é a gestão, a economia, depois tem áreas acessórias, designadamente no domínio das ciências jurídicas, como direito do trabalho, que é, aliás, um dos pontos fortes, diria mesmo, do mestrado, porque as pessoas, os dirigentes, muitas das vezes sentem necessidade de capacitação em direito do trabalho, precisamente por causa da questão dos contratos de trabalho, conhecer o Código do Trabalho com mais enfoque, precisamente, naquilo que é a gestão de pessoas nas organizações de economia social, e a gestão estratégica também, especificamente a pensar, porque há aqui um ponto de fratura, digamos assim, entre as organizações de economia social e as empresas. É que as empresas, sabemos qual é o objetivo último, é gerar retorno e devolver esse valor aos acionistas, aos sócios. Na economia social não é bem assim. Têm que ser sustentáveis, mas reinvestir as mais-valias. Portanto, em ordem a potenciar a sua missão, que é essencialmente responder a necessidades sociais. Sejam bem-vindos a Santarém. Tem todo o gosto em explorar mais esta questão. Pedro, e falaste aí na questão da economia social e uma pergunta que se impõe aqui é como é que é tratada então a economia social a nível, digamos, regional e qual é o seu valor para o desenvolvimento económico? O que é que nos tens a dizer sobre isso? Filipe, porque estamos no Oeste
e porque eu gosto de fazer o meu trabalho de casa como bom professor e aluno, estamos sempre a aprender, eu diria o seguinte: dados regionais temos que esgravatar, passa a expressão. O nosso auditório que perdoa a expressão, mas é assim. Dados agregados a nível nacional, eles existem. Posso, enfim, mencionar alguns, não quero ser maçador, mas, por exemplo, posso dizer que a nível nacional, em 2020, e notem bem, 2020 já passaram uns aninhos, mas é para termos uma ideia, digamos, do delay, do hiato temporal desde as contas publicadas, nomeadamente a conta satélite da Economia Social, que foi publicada em 2023, mas reportada a 2020. Portanto, a realidade que eu aqui vos estou a dizer do ponto de vista nacional Já tem 6 anos. já E tem em 6 6 anos. mudou muita coisa. Sim. Sim, mas só para termos uma ideia, em termos relativos, é o valor acrescentado bruto. Enfim, para quem nos está a ouvir e não seja da área da gestão ou da economia, isto equivale à riqueza criada pelo setor. Portanto, representava 3% à época da riqueza nacional. Portanto, isto para contextualizar no plano macroeconómico o que representava à data o setor da economia social. Mas para quem nos está a ouvir, se calhar é bem mais interessante ouvir falar de realidades regionais a nível destas organizações. E então posso-vos dar aqui alguns casos, respondendo à pergunta muito pertinente do Filipe. Por exemplo, temos uma diversidade de setores, desde a Mútua dos Pescadores em Peniche, que é aqui bem perto. Aqui nas Caldas temos a Coagrical, que surgiu de uma organização de produtores do Conselho e, portanto, continua a apoiar a atividade agrícola local. Temos o Montepio, Rainha Dona Leonor, que já data de 1860. Se calhar muitos dos que nos estão a ouvir têm ideia que o Montepio foi o primeiro banco que nós conhecemos como crianças, não é? Os nossos pais tinham o hábito de nos criar uma conta no Montepio. Depois aqui na Lourinhã temos a Louricup, que foi criada por agricultores em 1976. Temos ainda uma outra, que é a Adega Cooperativa da Lourinhã, fundada em 1949, que foi o primeiro produtor da aguardente DOC da Lourinhã. E reparem, estou aqui propositadamente a dar-vos exemplos de organizações de economia social que nitidamente se afastam do setor social. Ou seja, estão ligadas ao setor agrícola, à economia local, proximidade, explorando produtos regionais com forte tradição ou afinidade local, não é? Depois no Bom Barral temos a Cooperativa Agrícola do Conselho de Bom Barral. Aqui bem perto de nós, em Rio Maior, temos a Cooperativa Agrícola de Rio Maior. E é assim, se eu quiser saber o que é que isto representa em termos de impacto económico, eu só tenho uma alternativa. Eu tenho que ir fazer o estudo caso a caso. Tenho que fazer o levantamento junto das organizações. Porque os dados geralmente estão sob anonimato. Mesmo que vamos ao Instituto Nacional de Estatística solicitar os dados, por política de proteção de dados, eles anonimizam os dados. Claro. Portanto, temos aqui alguma dificuldade em avaliar o peso. Tal e qual, mas temos uma percepção, que é, por exemplo, o emprego que estas entidades criam, se fizermos um estudo de caso a caso e perguntarmos taxativamente pela evolução dos quadros de pessoal destas entidades. Fica aqui uma deixa para quem estiver interessado em desenvolver estudos nesta área e aprender um bocadinho mais connosco e vice-versa, não é? Ok, e é interessante agora. Isso leva-nos aqui a pensar, e então pensando que é difícil perceber ou avaliar o impacto económico, qual é que é o futuro da economia social em Portugal e até, se calhar, atrevendo-me a perguntar aqui, a nível local, como é que se perspectiva este futuro? E sendo ainda um bocadinho mais arrojada, aonde é que a inovação entra nisto tudo? Teresa, essa pergunta era uma aula daquelas para 2 horas. Não temos. Então, olha, tentando isto o máximo possível. Tentando fazer um esforço de síntese. Primeiro desafio, atrair os jovens. O futuro, em qualquer sociedade, são os jovens. E atrair os jovens para o setor da economia social, primeiro, é ajudá-los a entenderem que se leva uma vida boa, naquele sentido que as pessoas popularmente entendem, e que isto da economia social não é só andar a tratar dos nossos idosos, por caridade, por altruísmo.
faz parte dos valores da economia social, sem sombra de dúvida. Sim, sim, sim. Mas não é só. Portanto, quando eu puxo a nossa conversa, desde logo para a área do setor agrícola, por exemplo, é para mostrar que há uma vertente empresarial que é bastante próspera e promissora, porque algumas destas cooperativas envolvidas na área agrícola proporcionam experiências internacionais no plano profissional por via da internacionalização, por exemplo, exportação de produtos certificados, produtos de denominação de origem, DOCs, como o azeite, o queijo, Aguardente. a aguardente, Falou-se, pronto. O que é que está aqui, a meu ver, a condicionar este futuro mais risonho? É a falta de uma cultura nas nossas escolas, a começar no ensino primário e depois a estender-se para toda a fileira do ensino, de dar valor aos produtos endógenos, que são da terra, que são local. E depois uma espécie de massificação do ensino, em que de repente parece que é tudo desenhado a partir de cima da União Europeia e, portanto, isto leva a uma tal homogeneização que parece que hoje só tem sucesso no mercado de trabalho quem trabalha em empresas da área das tecnologias de informação, na área digital. Há 20 anos atrás, há 30, quando o Filipe e eu fomos para o mercado de trabalho, o que é que estava a dar? Era a banca. Era. Veio Era sim, a senhora. crise financeira de 2008, foi um vagalhão. Exato. Eu conheço casos de pessoas que, de facto, levavam uma vida extraordinária. Dizia-se que faziam férias quando queriam. Depois de 2008, começaram a ver a vida de outra maneira, não é? E quando a nossa vida abana aos 40 anos, que foi o caso de algumas pessoas que eu conheci nessa época, pessoas que emigraram, enfim, na altura acho que houve aí um primeiro-ministro qualquer, mas eu prometo não vou falar disso. Pronto, sabemos Sim, da mas história. foi. Não é? Ora bem, Muita gente teve que sair. muita gente teve que sair. A economia social se calhar punha travão a isso. Porque a sua forte ancoragem ao território, com uma forte ligação ao desenvolvimento local, através do poder local, porque o poder local precisa da economia social. O poder local faz a diferença em relação à administração central através de programas de desenvolvimento regional. E há linhas financeiras importantes para isso. Felizmente que aí a União Europeia até dá jeito. Não é só fazer disparates como tem sido nesta prototipagem, diria assim, do ensino que descaracteriza os sistemas de ensino em função das realidades regionais. Okay? Bem, e depois há o lado social. O lado social é talvez o que sente mais as dificuldades em termos de sustentabilidade financeira. Mas a inovação social, que a Teresa disse muito bem, passa, por exemplo, por usar mais a gestão com base, por exemplo, em ferramentas de dados, ou seja, a gestão orientada por informação objetiva, porque muitas das vezes a crise que tanto se fala neste setor, se é verdade que por um lado o Estado, tanto quanto eu soube recentemente, continua a pagar por cada utente institucionalizado os mesmos valores de 2009, até parece que não houve inflação, parece que não houve atualização de salário mínimo. Só a atualização de salário mínimo, se não for acompanhada pela atualização das verbas que a Segurança Social transfere para o setor social, só isso é o suficiente para criar um problema de tesouraria bastante sério. E queria. E cria. Quem nos escuta sabe que isto que é verdade. Não precisamos de andar a fazer estudos exaustivos. E, enfim, a academia por vezes tem esse vício. Parece que só existe aquilo que está demonstrado nos artigos académicos, cientificamente. Então, mas as pessoas também têm a sua sabedoria para sentir as coisas, não é? As pessoas quando se queixam, por exemplo, que as refeições que são servidas nas IPSS patrocinadas pelo Estado, que são pobres, pois está bem, mas quer dizer, o problema é que também há salários para pagar, há que pagar aos fornecedores. Portanto, aqui é que está o dilema da economia social. Nem é tanto no setor empresarial, é mais no setor social especificamente dito. E o setor social que melhor se sustenta nestas vicissitudes é o setor privado, curiosamente. Se vocês forem ver o levantamento do que é que se passa nas Santas Casas da Misericórdia, se calhar não estão assim tão mal quanto muitas IPSS se queixam. Não é? Porquê? Porque, de facto, para além daqueles que estão institucionalizados
ao abrigo, digamos, dos protocolos com o Estado, há depois também pessoas que pagam a serviços privados, digamos assim, e isso não se pode diabolizar. Quer dizer, há pessoas que ainda pensam que ter serviços que dão lucro, passa a expressão, na esfera social, que é uma coisa quase que não deveria de acontecer, que não é ético. Pronto, no fundo era isso que eu queria dizer. Pronto. Sim, sim. Parece que... Olha, isto está a ser muito interessante e o tema, como tu dizes bem, dava esta pergunta. Dava 2 horas de pior. mínimo. A questão leva-me aqui a fazer outra pergunta que é, ok, estamos a falar do papel da segurança social, então, na tua ótica, as configurações das políticas públicas sociais, o que é que tu entendes sobre isso? Excelente pergunta. Eu, por acaso, dou uma cadeira sobre isso. Economia e políticas públicas sociais. Aqui eu acho que a União Europeia nos tem dado bons exemplos e boas recomendações, e nós, académicos, temos a obrigação também de disseminar isso quando estamos no nosso papel de formadores, digamos assim. Primeiro, uma ideia de combater o centralismo muito próprio de países como o nosso, que tem, digamos, um território, que ainda bem que é um território coeso, harmonioso, mas tem um Estado que quase que trata, como é omnipresente, não é? O Estado quase que trata o setor social em particular como se fossem extensões da administração central, o que é uma atitude, enfim, um pouco desajustada da realidade, porque as organizações devem ser vistas como entidades parceiras. Diz-se na gestão, o Filipe sabe tão bem ou melhor que eu, que são stakeholders. Então, mas se são stakeholders, têm que ser tratados com a devida distância, respeitando a autonomia destas organizações. Não é? Portanto, começa por aí. Portanto, parece-me que há necessidade de o Estado olhar para as entidades de economia social como parceiras. Enfim, Casos, por exemplo, há bem pouco tempo percebeu que para o atual governo não era, pelos vistos, não era bem um parceiro estratégico. Pronto. E mais não digo porque eu gosto de estar bem documentado com a informação, porque estamos num espaço público e mais a mais se exige isso quando estamos nesta posição. Mas quer dizer, isto é outro problema, que é a politização da relação entre o Estado e o setor social, que tem marcas profundas em Portugal. Quem nos ouve, é bom lembrar, por exemplo, que as cooperativas foram diabolizadas por um setor mais conservador em Portugal, porque as cooperativas surgiram na sequência de uma transformação política radical, designadamente em 1975-77, que foi o período das nacionalizações, da transferência de propriedade privada, tentando aqui evitar usar de uma linguagem valorativa. Portanto, logo aqui se criou uns certos anticorpos relativamente à palavra cooperativas, mas as cooperativas felizmente evoluíram para responder de facto a uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, e em que o Estado se percebeu que era, por si, o Estado era impotente para responder à complexidade das questões sociais. E hoje temos riscos novos, que é as famílias monoparentais, as carreiras que não são estáveis, que são disruptivas. Fala-se muito da necessidade, por exemplo, uma pessoa tem uma determinada carreira contributiva numa determinada organização, termina o seu vínculo laboral a essa organização, o que é que se faz aos descontos que a pessoa fez enquanto esteve nessa organização? Eles têm que ser, obviamente, acompanhados pela Caixa Geral de Apresentações, pela Segurança Social. Agora, imagine-se que a pessoa vai trabalhar para o estrangeiro. Tem que haver aqui integração dos sistemas. Uma chamada interoperabilidade dos sistemas. Tal e qual. Isto é extremamente desafiante e obriga o Estado a ter que interagir com os vários stakeholders do setor. E até à escala internacional, porque os problemas não podem ser vistos numa escala exclusivamente nacional, porque esta questão das famílias monoparentais, da desestruturação das carreiras, da descontinuação, dos trabalhadores que estão nas plataformas digitais, que muitas das vezes não passam de números. Nós nem vemos o rosto das pessoas que estão a falar connosco nos call centers, por exemplo. Há um problema notório de desumanização das relações laborais. E está aí, na ordem do dia, a revisão do Código Laboral. O setor social também tem que ser um player, uma voz ativa, designadamente na concertação social.
Não basta um governo chegar, e não estou a referir a este governo especificamente, por favor, não quero aqui assumir posicionamentos pró ou contra este governo em particular, mas mal vai o Estado quando não escuta ou não procura obter inputs de informação vital para uma definição de políticas melhor desenhadas face à realidade dos problemas sociais e económicos que de facto afetam as populações. Não basta apenas e só seguir receitas que vêm de fora. O empoderamento, que tanto se fala, é tão bonito, fica tão bem nos papers, e eu agora estou a ser um bocadinho mordaz, porque eu reconheço também os vícios da academia em que eu estou inserido, não é? Portanto, não basta só fazer coisas bonitas, rendilhadas, quer dizer, é preciso ouvir as pessoas que estão no terreno. E ouvir é uma arte. E, de facto, a sensação que me dá, enfim, é a minha percepção, posso estar enganado, mas é a minha percepção, é que parece que a falta de maturidade das pessoas que hoje chegam a cargos de dirigentes da administração pública, com mestrados e até doutoramentos em instituições de alto gabarito, e não são de carreira, isto é terrível. Porque essas pessoas, às tantas, têm muita dificuldade em aprender com quem é de carreira e é um bocadinho de falta de humildade, permitam-me que eu diga. É desafiante. Bem, e nós vamos ter agora que fazer um pequeno intervalo. Fiquem connosco, voltamos já de seguir. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Bem-vindos à segunda parte do podcast Economics. Hoje o tema é a economia social e fomos para o intervalo num tema muito, muito importante e interessante, que são as políticas públicas e como é que as políticas públicas influenciam aqui os resultados da economia social. Pedro, vamos retomar onde estávamos, se for possível. Com todo o gosto, Teresa. Olha, permitam-me que eu agora partilhe aqui convosco umas notas que trouxe preparadas para este podcast, porque acho que as pessoas que nos estão a ouvir também certamente agradecerão ideias estruturadas e nada melhor de facto de trazer este texto. E aquilo que eu penso que há aqui 4 frentes que são muito claras e que eu penso que são de facto norteadoras daquilo que deveria ser equacionado, na minha modesta opinião, ao nível das políticas públicas. Primeiro, garantir financiamento mais estável e previsível. Isto é uma questão desafiante, porque, reparem, isto liga-se com o quê? Com o facto de que, quando se incentiva as organizações da economia social a desenvolverem projetos de inovação social, por exemplo, recrutando jovens que saem das academias com elevado potencial em termos de criatividade, facilitadores de inovação, as pessoas precisam também de estabilidade. As pessoas precisam ter expectativas de vida em termos de carreira. Se os ciclos de financiamento são de 3, 4 anos, as pessoas dificilmente se envolvem em projetos de comprar casa, até constituir família, porque a incerteza paira no horizonte ao fim de 4 anos. E 4 anos passam muito depressa. Isto depois levanta outro problema, porque isto está tudo interligado, que é um país que tem um problema grave de envelhecimento da população ativa, que precisa rapidamente de rejuvenescer a população, precisa que a natalidade aumente, tem de criar condições de expectativa, de estabilidade laboral também para os jovens, porque senão isto é insustentável, não é? Depois há um segundo desafio, portanto, que é o de valorizar as pessoas e profissionalizar a gestão. Isto também passa naturalmente por desenvolver instrumentos que facilitem o desenvolvimento de ações de formação, financiada que seja, através da CASES, por exemplo. A CASES tem, faço aqui enfim, o reconhecimento público de um parceiro que temos, de um mestrado, com quem temos excelentes relações e temos trabalhado em parceria ao nível da oferta formativa em conjunto. A CASES, em particular, tem um pacote de formação gratuita ao nível de ações de capacitação, cursos de gestão de curta duração. Lembrem-se que eu na primeira parte tinha falado da relevância dos cursos tipo microcredenciais. Sim. A CASES faz isso. Okay. E não estamos em concorrência, porque estes cursos de curta duração financiada que a CASES oferece não são, de facto,
concorrentes da pós-graduação ou do mestrado, que eu naturalmente promovo e coordeno. Não é? E, portanto, isto ajudaria, caso as organizações de economia social estivessem mais atentas, fossem mais proativas, isto ajudaria também, se calhar, à tal transformação que se deseja que se consuma com alguma celeridade, porque o envelhecimento das direções, a par de algum conservadorismo que tem a ver com o facto, por exemplo, muitas direções, por vezes, não facilitam o crescimento, o desenvolvimento, diríamos assim, dos seus funcionários. É como se houvesse aqui um sentimento de ameaça. Isto é uma questão psicológica, eu não sou psicólogo, mas sou dirigente de uma e sinto e percebo o que estou a comentar, que parece que há uma certa ideia de incómodo em alguns dirigentes quando as pessoas que são seus subordinados começam a ganhar mais competências e até a ultrapassá-los e a ver a gestão de uma forma mais dinâmica, mais proativa, mais deste tempo. Mas isso é transversal, não é só na transversal. economia social. Não é só na economia social, Pedro. Pois, Mas estamos a falar da economia social e eu percebo o que está. Mas sim, faz todo sentido, mas é transversal. Fui eu, eu que disse. eu reconheço que aquilo que vocês estão a dizer, de facto, é pertinente, mas é bom que as pessoas percebam que na economia social que tem aquela marca de valores tão forte, não é? Uma marca tão forte de valores, de respeito pela pessoa, de valorização da pessoa, que por vezes, quer dizer, há uma diferença notável entre aquilo que são, digamos, os valores que estão no ADN da economia social e aquilo que são depois as práticas dos atores nas organizações. E, portanto, é a natureza humana, ao fim e ao cabo, não é? Pronto. E isso é indissociável e isso é transversal, melhor dizendo, a todo o tipo de organizações. Depois, há aqui alguns aspectos, trazendo, digamos, para a atualidade do século XXI, tanto que se eu falar em inteligência artificial, sem sombra de dúvida que tem de haver um forte investimento e o Estado tem instrumentos para isso, há que o reconhecer. Veja-se o Portugal Inovação Social 2030. Agora, quem é que vai assistir às ações de divulgação, de disseminação do Portugal Inovação Social 2030? São académicos de instituições de ensino superior que estão já fortemente posicionadas, em linha com as organizações de economia social para alavancarem projetos com financiamento para essas áreas, digamos, das políticas públicas. E depois temos um número relativamente pouco expressivo de dirigentes a assistir a essas ações de divulgação. E, portanto, acho que há aqui realmente um problema grave também, que é as pessoas estão muito fechadas para dentro no setor social. Muito viradas para dentro. Há uma certa falta de visão, digamos, olhar periférico, procurar apoios junto a entidades externas. Porquê? Porque em função daquilo que se dizia há bocado, quando as pessoas sentem que estão a gerir como que a casa é delas, as pessoas têm uma certa aversão à mudança. Isto dava aqui outro tema, não é? Dava. Mais de 2 horas. Olha, Exatamente. Mas isto leva-me a uma pergunta. Tu estás aí a ter uma linha de raciocínio, bastante válida e na qual eu prevejo, mas então agora a pergunta se impõe, então, na tua opinião, qual é a relação entre o Estado e a economia social? O Estado, digamos, o Estado social e a economia social. Tu estás aí a alavancar uma série de situações que está presente. Tu até estás a ser o chamado politicamente correto. Bastante. Nós percebemos. Então agora, na tua ótica, então, qual é então a relação que deve haver entre o Estado, digamos, o Estado social e a economia social? Olha, primeiro, enfim, em termos figurativos, sentarem-se à mesma mesa num plano de relações de respeito parte a parte. Isso passa muito pela personalidade de quem ocupa as pastas. O Estado, antes de mais nada, são pessoas. O Estado Social é uma organização complexa, que dura desde há décadas, que alguém já terá prometido que o fim está à vista, e eu aqui vou deixar um bocadinho o politicamente correto de lado e digo taxativamente, era só o que faltava.
Porque quem anda a descontar para a segurança social, como nós andamos há décadas, só faltava que alguém nos dissesse que agora passa tudo para fundos privados, tipo PPRs na esfera das seguradoras, com a certeza de que isso não nos garante o tal contrato social que nós celebramos com as entidades patronais e com o Estado Social desde que iniciamos a nossa carreira contributiva. Agora, a economia social tem realmente aqui um lugar no sentido de sinalizar os problemas, ao nível dos problemas sociais, sinalizar também as oportunidades de negócio, designadamente negócios sociais, que podem existir. Aliás, mesmo a propósito, quero falar de 2 trabalhos finais de curso, sendo que que vai ser discutido agora em abril, tem a ver exatamente com a importância estratégica dos negócios sociais para as IPSS, designadamente nas respostas sociais dirigidas a pessoas com demência. E houve um trabalho, já foi discutido em janeiro, que era a utilização do Power BI, ou, enfim, no fundo é a utilização dos dados como apoio às decisões de gestão, com a integração das tecnologias digitais, portanto numa lógica de, enfim, upgrade, digamos assim, das tradicionais folhas de Excel e ter ali informação, toda ela visualmente ao dispor para a pessoa que tem que tomar decisões, decidir sobre dados objetivos e permanentemente atualizados. Isto credibiliza a economia social, faz a economia social aumentar a sua eficácia em termos de resposta colaborativa com o Estado aos problemas sociais, reforça a sua reputação e também permite mostrar designadamente aos jovens que há lugar para eles nas organizações da economia social, eu diria refrescadas de novos dirigentes com outras ideias mais atuais, mais ligadas à transformação digital que estamos a viver, sem descolar da missão social que as organizações de economia social devem abraçar. Mas também, já agora, remunerando, pagando salários, digamos, mais condignos, e há que dizer isto sem pejo, porque não se pode querer que as pessoas se dediquem, deem o seu tempo, abdiquem até, digamos, de estar com a sua família, por exemplo, e não estejam a receber condignamente, porque, evidentemente, os jovens têm legítimas expectativas, porque andaram a estudar, não foi para estar a receber o salário mínimo ou pouco mais que isso durante 20 ou mais anos. Portanto, eu acredito que se houver este salto, que é um salto que não se faz por decreto, isto faz-se com mudança de mentalidades, mas é assim, a lei da vida determina a substituição de gerações. Portanto, eu estou em crer que os futuros dirigentes das organizações de economia social, seja na esfera do cooperativismo, do associativismo ou da assistência social, compreenderão que há que fazer diferente, melhor, envolvendo os colaboradores, porque a questão também passa por aqui. Se o setor não for mais coeso, na literatura inglesa há um termo que eu acho muita simpatia, que é a advocacia, quer dizer, é um termo engraçado. Sugere que são advogados aqui metidos pelo meio, mas nada disso. A ideia é haver aqui uma estratégia concertada entre o setor da economia social, no sentido de estabelecer uma agenda comum, uma agenda partilhada e usar canais formais e informais junto aos poderes políticos, a nível local e administração central, para desenvolver uma ação de sensibilização em conjunto e mostrar que há coesão no setor, o setor está ciente de quais são os seus problemas estruturais, está preparado para, com as suas próprias energias, responder a isso, mas também não pode fazer milagres. E, portanto, a ideia de renegociar contratos com a Segurança Social, no sentido de atualizar, por exemplo, os apoios, isso tem que ser discutida em cima da mesa com toda a clareza e frontalidade. Porque não basta apenas e só dizer não há dinheiro, não há dinheiro. Epá, a gente sabe que o país não é rico em recursos, sabemos todos disso.
Mas também sabemos que, se calhar, por vezes o problema não é haver falta de dinheiro, é falta de vontade política. Porque alguns dos Não que são... será também falta de visão estratégica? Se calhar também é falta de visão estratégica, se calhar porque os protagonistas do setor da economia social são pessoas que estão, de alguma maneira, comprometidas com agendas, digamos, com uma certa conotação ideológica e que, se calhar, não choca de frente, por exemplo, com a ideologia de quem está nos governos, seja a nível central do governo nacional, seja a nível municipal. Por exemplo, é sabido que quando os governos municipais alinham partidariamente com as mesmas cores políticas do setor social e particularmente do setor cultural, os apoios fluem. Quando não são da mesma cor política e há ali desalinhamentos, parece que de repente passou a haver problemas orçamentais. Quer dizer, não havia antes, depois passou a haver. Quer dizer, e o problema é que as pessoas, os eleitores, o cidadão comum percebe que de facto que isto assim não funciona. Portanto, se calhar é preciso haver, digamos, mais redes de cooperação, mecanismos de governação mais operacionais e, eu diria, mais transparência, e isso também tem a ver com a qualidade da democracia. É que a transparência também tem a ver com o tipo de posicionamento, não só dos poderes políticos, personalizados nos dirigentes políticos, mas também nos mídias, nos empresários, nos cidadãos. Por exemplo, é gratificante ver que há grandes empresas que, através do mecenato social, que há bocado estavas a mencionar, apoiam obras sociais. Por exemplo, quando aconteceu aqui em Leiria aquela tempestade, em janeiro, fevereiro, houve empresas que imediatamente se chegaram à frente a apoiar. Por exemplo, a Cáritas Diocesana de Leiria, que conseguiu reunir alguns milhões de euros num espaço relativamente curto de tempo. Já agora, o diretor de serviços da Cáritas Diocesana de Leiria foi nosso aluno. E deve ter passado com distinção. Então, Pedro, aquilo que eu estou a ver e estou a perceber, ou a tomar mais consciência ainda, é que existe um conjunto de desafios grandes nesta área da economia social. Sim. Além destes que tivemos a falar, ainda existe mais. É difícil. Sei lá, é difícil. Teresa, eu acho que isto aqui acaba por ser, é assim. Primeiro, diria assim de uma forma mais simples para quem nos escuta. A economia social não se serve das pessoas, serve para as pessoas. Isto é uma divisa fundamental. Não se vai para a economia social na base de uma qualquer ideia de ostentação ou de projeção pessoal. Porque há organizações de economia social que são verdadeiramente mediáticas, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, não vou especificar qual, mas quer dizer, a economia social tem um primeiro grande desafio seu, que é as pessoas vestirem a camisola, assumirem a missão pelo aquilo que é a organização, por aquilo que ela representa, e não servirem-se da organização. Por isso eu digo, primeiro a economia social tem que servir as pessoas e não das pessoas. E isto é particularmente importante. Isso é uma mudança de paradigma, porque eu acho que ainda existe, ainda existe a primeira parte que tu acabaste de Exatamente, porque é assim, isto ser presidente de direção de uma organização com prestígio dá estatuto, mas já agora notoriedade. E é perfeitamente legítimo. Agora, a pessoa tem que estar à altura da responsabilidade que isso implica. Pedro, então a economia social, no teu entendimento, digo eu, continua a ser subestimada em Portugal, certo ou não? Concordas, não concordas? É um bocadinho patinho feio, passa a expressão, para uma importante camada da população. É um bocadinho, quer dizer, é um bocadinho a economia dos velhinhos, passa a expressão, dos coitadinhos, como se a economia social não tivesse em si mesmo atores de grande relevo económico e social que tem. Já agora permitam-me aqui referir, por exemplo, as fundações, e se entrarmos para o subsetor ou segmento das fundações, temos uma Fundação Gulbenkian, temos uma Fundação Champalimau, temos a Fundação da EDP, e quer dizer, grandes fundações
que, digamos, surgem na esfera de grandes grupos empresariais. E penso que seria um bocadinho injusto pensar que estas fundações só existem por questões de benefícios fiscais ou razões similares. Porque quem tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão nos conselhos de administração destas fundações, por exemplo, o ano passado tivemos a oportunidade de conhecer a presidente do conselho de administração de uma fundação, Mendes Gonçalves. Uma senhora com uma lucidez enorme sobre os problemas sociais, particularmente ao nível dos idosos, talvez porque a idade da senhora também aumenta a sua sensibilidade nesse sentido. E é assim, a economia social tem de facto pessoas dedicadas, pessoas notáveis que fazem um trabalho meritório, relevante. E, portanto, a economia social tem muito, muito mesmo para demonstrar, para explicar, para desbravar, permitam uma expressão. Agora, o que é incontornável é que, como eu dizia há pouco, eu penso que não vai para a economia social quem quer. Eu acho que vai quem sente que se identifica com os valores, a forma de estar da economia social enquanto o serviço ao próximo. Uma atitude benemérita, mas que não deve ser confundida com uma atitude, enfim, algo franciscana de abdicar, vamos lá, de ter uma vida prazerosa, com conforto, com a realização também naturalmente daquilo que as pessoas anseiam, porque quer dizer, quando eu digo não ter uma perspectiva franciscana, entenda-se é não pensar que a economia social, que digamos que está definitiva e fatalmente condicionada a, digamos, a viver permanentemente com dificuldades financeiras. Não é esse, de facto, o modelo que eu preconizo particularmente para a economia social, porque conheço casos de pessoas que, estando ligadas a esse setor, e efetivamente são pessoas que são de grande reconhecimento social a nível nacional. São pessoas que são convidadas, por exemplo, à academia, pelas universidades, seja de Lisboa, seja do Porto, a darem palestras sobre coaching, por exemplo, a mentoria. E, aliás, também foi nessa qualidade que eu convidei essa pessoa. Eu agora queria me lembrar do nome dela, pode ser que aqui o meu voz off me diga o nome. Enfim, e portanto, é isto que eu penso que será o caminho a fazer no futuro pelas organizações de economia social. E talvez que a aliança estratégica com a academia seja, eu daí, um ato de inteligência da parte de quem dirige as organizações de economia social. Porquê? Porque a academia também precisa, digamos, de inputs que vêm destas organizações para alimentar projetos que, por sua vez, permitem colmatar o déficit orçamental que resulta do Estado também não transferir para as instituições de ensino superior a totalidade das verbas que asseguram os seus gastos correntes. Estamos nesta lógica também de financiamento competitivo ao nível das organizações de economia social e, paralelamente, das instituições de ensino superior. E, portanto, se fizerem estas sinergias organizacionais, talvez que mais depressa os jovens se apercebam de um mundo fascinante, na minha modesta opinião, que representa, de facto, a economia social, não é? Vejam, o nome que te querias lembrar é Conceição Zagalo. É sim, senhora Teresa. Consegui-me lembrar. Fantástico. As minhas desculpas ao auditório, porque realmente eu, para me lembrar de nomes, sou uma desgraça. É mesmo assim. Eu também Mas fica aqui a minha homenagem pública a uma senhora que tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Pedro, para finalizarmos, nós vamos fazer aqui uma pergunta, porque já falaste um bocado do futuro. Nós tínhamos outra pergunta que era do futuro, mas tu já te antecipaste. O que é que ficou por dizer nesta conversa agradável que tivemos? E não vale dizer que são precisas 2 horas. Sim. Não, eu aí vou ser talvez, como fiel discípulo de uma senhora que tive o grato prazer de conhecer enquanto dirigente, quase 40 anos,
do Conservatório de Música de Santarém, e faço aqui também a minha pública homenagem a essa senhora, Beatriz Martinho. A primeira vez que nos juntámos à mesa da direção executiva, houve uma coisa que dissemos um para o outro que foi uma marca indelével para todo o nosso mandato. Afetos. É preciso afetos. As pessoas não vão para a economia social a pensar, digamos, em egos. Se for só pensar em egos, não vai correr bem. É preciso afetos, porque estão a lidar com pessoas de diversas gerações, com diversas tipologias, digamos, não lhe quer chamar deficiências, especificidades, quer dizer, é assim, a economia social exige da pessoa muito do ponto de vista da inteligência emocional, muito mesmo. E aí é um bocadinho diferente das empresas. Também tem que haver inteligência emocional das empresas, sabemos disso, é fundamental. Agora imaginem quando se está perante pessoas que estão em situações desesperantes, estou-me a referir concretamente às IPSS, não temos aquilo que as pessoas queriam no imediato, que era dinheiro para ajudar a resolver problemas, não é? Sim, sim. Não, é a velha máxima do provérbio chinês, temos que dar a cana, não podemos dar o peixe, e portanto temos que apostar muito de nós, do nosso tempo, em ações de mentoria, de capacitação, para que as pessoas percebam que há outras formas de reconhecer aquilo que dão à organização para além de um prémio salarial. E às vezes há formas alternativas de compensar as pessoas. É o chamado salário emocional que tanto se fala por aí na berra, não é? E acreditem que o salário emocional neste setor é altíssimo, porque as pessoas reconhecem, muitas delas, que se estivessem no setor privado, nas empresas, se calhar tinham outro tipo de remuneração que não têm em geral no setor da economia social, onde as fundações de parte desta conversa, não é? Nomeadamente aquelas que eu elenquei há bocado. Agora, quando vamos fazer trabalho cooperativo para países como os países da lusofonia, da CPLP, em África, ou no Brasil, ou noutras partes do globo, e estou a pensar num caso concreto de uma estudante que conheci este ano, que até é freira, é uma missionária. Eu não vou dizer o nome por questões de sigilo, como devem calcular, mas de facto é qualquer coisa de excepcional. Ver que as pessoas se sentem compensadas, não propriamente por aquilo que ganham, que não é grande coisa, mas pelo reconhecimento que têm até daqueles que servem. E isso eu acho que é uma marca d'água importante para quem queira, de facto, ter uma carreira prazerosa. Porque a pessoa, antes de mais nada, tem que se sentir bem naquilo que faz. Isto é em todo o lado, é da natureza, da condição do ser humano. Mas se a pessoa se sente bem naquilo que faz e sente que é reconhecida, que é acarinhada, isto é uma compensação brutal. E eu aí tomo a liberdade também de falar pela minha experiência enquanto vice-presidente de uma cooperativa de ensino. Se eu, no dia em que eu sentir que eu sou um problema e que eu estou lá a mais, espero que tenha a lucidez de o reconhecer por mim e sair no tempo certo. Não impor a minha presença por capricho, por mera gestão individual de imagem ou coisa do género. E é aqui que eu acho que as pessoas na economia social é um bocado como os políticos. As pessoas têm que saber qual é o tempo certo para sair. Principalmente quando estão em regime de voluntariado. Porque, se calhar, em vez de estarmos a contribuir para abrir canais, porque usamos o nosso networking social, intelectual, que seja, porque sentimos que temos uma oportunidade de fazer um contacto com a pessoa certa aqui e acolá, e ali vem um financiamentozinho e tal, está à portuga, não é? Quer dizer, mas isso só é pouco. Claro. É Okay? Só é pouco, quer dizer, temos que vestir a camisola 110% e que a família tenha vontade de colaborar, porque se a família não compreender isso, meus amigos, é muito difícil, digo-vos com toda a franqueza.
chegamos assim ao final do nosso programa. Já. Opa. Precisávamos mais 2 horas, mas não temos. Obrigada, Pedro. Obrigado. Outra vez que agradeço. Foi um prazer enorme. Foi este o tema deste podcast que trouxemos hoje, Economia Social, e várias valências à volta da economia social, que muitas vezes não estamos assim tão despertos, e hoje foi muito importante porque acho que tocámos aqui em pontos fundamentais e, espero eu, ajudámos a desmistificar o que é a economia social e a sua importância para a economia regional. Fique connosco, voltamos em breve. Até lá.